exige o impossível. Com a fé, não pedimos algo que podemos fazer por nós mesmos, mas algo que está além da razão. Quando isso acontece, não conseguimos entender, não conseguimos explicar, porque está além da razão, algo que está além do conhecimento dos sentidos. A fé não pede coisas possíveis, a fé exige o impossível. Como cristão, nossa conversa diária é uma grande confissão. Confessamos Cristo perante o mundo. Confessamos a plenitude da sua graça todos os dias. Confessamos a integridade da revelação. A fé alegremente confessa a sua vitória. A sua alegria é uma celebração. Nunca, nem por um momento, reconhece ou duvide que a habilidade de Deus não pode fazer-te vencedor. Deus é maior do que nossas necessidades. Quando você nasceu de novo, lembre-se, você recebeu a natureza de Deus. Essa natureza cresce em você, ao agir de acordo com as palavras de Deus. A fé é simplesmente a palavra prevalecendo sobre a evidência dos sentidos. Sem as palavras de fé, você só ouvirá a si mesmo. Deus não te ouve. Mas quando você fala as palavras de fé, você se ouve e Deus o ouve. É a palavra que estabelece. É a palavra que constrói. O coração deve estar enraizado e alicerçado na palavra e no amor. A palavra de graça edifica a fé, que entra nos crentes. Quando suas palavras não estão de acordo com a verdade de Deus, a palavra de Deus, suas palavras permanecerão ociosas, sem sentido, ou muitas vezes destrutivas. Quão perigoso é chamar o nome de Jesus sem fé. Gálatas 3:26 significa que não podemos ser filhos de Deus sem fé, não podemos ser amados por Deus sem fé, não podemos comer com Deus sem fé, não podemos rir com Deus sem fé, não podemos agir com Deus sem fé, não podemos saudar a Deus sem fé. Somente a fé o agrada. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. É natural agirmos com fé, porque essa é a natureza de nossas vidas. Desde o início, Deus propôs que a salvação seja pela fé, e não por qualquer outra coisa, para que o homem esteja preparado para receber o Evangelho, para a salvação. Usar a palavra de Deus em nossa vida diária é o segredo da fé. É a palavra de fé que estabelece. É a palavra de fé que edifica. É a palavra de fé que cura, salva e protege. A provação pode testar-te, a aflição, a pobreza, o fracasso, ou mesmo o falhanço podem testar-te, mas você não pode ser destruído. Mantenha-se firme. Você não pode ser vencido. O que é a fé afinal? A fé não é um produto das faculdades de raciocínio, mas do espírito recriado. Em Mateus 16:16 a 17:23, primeiro, Pedro era espiritual, no minuto seguinte, ele estava reconhecendo seus sentimentos naturais. Nenhum de nós pode disputar ou vencer a Satanás se permanecermos no natural. Quanto mais entramos no natural, mais Satanás se eleva e se torna maior. Ao contrário, quanto mais entramos na fé, mais Satanás diminui. Você não vê Satanás no natural, você vê Satanás no mundo espiritual, ou seja, você vê o outro lado. Satanás não quer que nenhum crente ande pela fé. Ele não quer que nenhum crente viva uma vida de fé. Contanto que façamos julgamentos com base em nossos sentimentos. O que vejo, ou leio quando estou sozinho, o que os outros me dizem, a minha presente situação, as circunstâncias ao meu redor. Se tudo isso formar a base de nosso julgamento, Satanás terá poder sobre nós. No caso de Tomé, em João 20:25-27, ele não acreditaria, a menos que pudesse ver e tocar onde Jesus foi pregado e perfurado seu lado. Ele confiava no que podia ver e tocar, não no que Deus tinha a dizer. Pessoas que buscam experiências, sempre andam pelos sentidos. O conhecimento dos sentidos apenas confessará o que você pode ver, ouvir, sentir e tocar. Um crente não tem força enquanto operar no natural.
Operar no natural significa confiar nas suas faculdades de raciocínio. Os verdadeiros cristãos são conhecidos quando a situação está difícil. Como cristão, você deve manter a fé, ou seja, quando as coisas estão bem, Jesus é o Senhor. Quando as coisas estão difíceis, Jesus é o Senhor. A vida tem dois lados. O primeiro é o lado espiritual, uma conclusão final, onde Satanás foi derrotado. O segundo é o lado natural, no qual as pessoas tentam imaginar Deus, em suas mentes naturais.